Salve, salve pessoal, que falamos com mais um vídeo pra vocês, vídeo de pré-jogo. Amanhã, sim, amanhã, segunda-feira, 4 horas da tarde, o Barcelona vai jogar a 28ª rodada do Campeonato Espanhol em casa contra o Girona, né? O Barcelona tem outra oportunidade aí de basicamente dizer pro Real Madrid, assim, desista dessa liga, né? O Real Madrid que perdeu sábado pro Villarreal lá no Camp Nou foi, né? No Camp Nou, lá no Bernabéu, 3-2. Villarreal fez uma partida ontem imperial. Quem não assistiu aquela partida, vá assistir. O Barcelona tem a oportunidade amanhã de abrir 15 pontos na liderança do campeonato, hein, Giovanni? E aí, velho? Qual é a boa? Fala, pessoal, Giovanni falando. Então, esse jogo contra o Girona acabou ficando muito importante, porque é a oportunidade da gente abrir essa gordura de 15 pontos e poder tropeçar num confronto grande. Tem Sevilha pela frente, que não tá bem, mas é um confronto maior. Então, é o jogo que a gente não pode perder. Pessoal, hoje a gente não vai trazer uma interação. Por quê? O vídeo passado foi um vídeo muito polêmico. Então, tem alguns comentários dando alguma razão, tem alguns comentários criticando. Era óbvio também, né? O pessoal. Que era esperado. Então, a gente resolveu só conversar. Fala aí, Fagundes. Não, é porque a gente sempre fala sobre isso aqui no canal. Quando a gente vai falar algum ponto negativo de alguma coisa, e quando alguém fala alguma coisa negativa, a gente sempre fala assim, ó, quem é antigo aqui sabe disso. Cuidado para você não querer ser o dono da razão, porque no final das contas, o seu time é que vai ser prejudicado. O que é que a gente está falando com isso? Ontem a gente deu pontos positivos e negativos sobre o retorno de Messi, mas a gente não está torcendo para os pontos negativos ganharem. A gente não está torcendo para as coisas que estão no ponto negativo acontecerem para a gente aparecer aqui no vídeo e falar bem assim, a gente não falou para vocês que ia dar isso? Muito pelo contrário. Se Messi voltar, esse canal aqui vai dar todo apoio e torcer para tudo acontecer de forma perfeita, forma certa. Exatamente. E que Messi resolva tudo e que a gente apareça aqui todo dia falando que está errado. A gente não quer ganhar um argumento, não. A gente sabe que se a gente ganhar um argumento, né, Giovanni? Quem está sendo prejudicado é o nosso clube. A gente... os dois entendem ele como o maior jogador da história, nós dois. Então isso é um fato. Se acontecer o retorno, a gente só tem medo daquelas coisas. A gente vai dar todo o apoio. É. A gente vai dar todo o apoio. A gente quer que dê certo. Sim, a gente quer que o Barcelona ganhe acima de tudo. Mas esse é o ponto. Messi é o maior jogador da história, é o maior jogador que a gente viu que mais trouxe alegria pra gente, também como torcedor. Mas em primeiro lugar nós somos torcedores do Barcelona. Independente do Messi. A gente não foi pro PSG quando o Messi foi. A gente continua aqui. Então, a gente quer que o Barcelona ganhe. Com o Messi, sem Messi, comigo, com o Fagundes, com quem for, com quem estiver vendo o vídeo aí jogando, a gente quer que ganhe. Mas era isso que a gente tinha para dizer. Então vambora. Jogo importante amanhã. Deixa um like, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal. Roda a vinheta. Pois é, pessoal, amanhã o Barcelona joga contra o Girona, segunda-feira. Eu não lembro qual foi a última vez que o Barcelona jogou segunda-feira, né? É o mal de não estar em competições europeias, né? Jogando segunda-feira. E assim, o Girona esse, que é um time perigoso. Time que está em 11º colocado, joga num 4-5-1, time de Mitchell. Time que faz jogos duros contra os times da parte de cima do campeonato. Perde apertado para o Atlético de Bilbao ali. Foi perder para o Atlético Bilbao, empatou, não estou lembrado. Perdeu apertado para o Atlético de Madrid. Ganhou do Espanhol na rodada passada. Espanhol que está na zona de rebaixamento, graças a Deus aí. E assim, não vai ser um jogo fácil amanhã. Vai ser um jogo contra um Girona bem organizado. Um jogo contra um time compacto que sabe que vai esperar a sua oportunidade para tentar punir o Barcelona. Então, todo cuidado, né? A gente parece repetitivo falando assim, porque o pessoal desvaloriza muito os times do Campeonato Espanhol. Mas o Girona é um time muito organizado. Então amanhã tem que prestar atenção no que está fazendo dentro de campo, né, Giovanni? É um time bem treinado, que tem passe curto bom, vai estar compactado, não vai dar espaço para o Barcelona, mas não é aquele jogo agressivo. O Girona não é um time violento, então eu posso estar falando isso e amanhã descaralhante falta. Amanhã descompensar. Mas no geral não é um time violento, é um time que sabe o que está fazendo com a bola, tem uma proposta muito bem clara, vai se compactar, vai sair tocando curto e vai tentar explorar os espaços. E o Barcelona tem que estar atento a isso.
Sim. É um jogo que a gente tem que ganhar. Eu não quero saber se vai ganhar de 1-0, de 10-0. Tem que ganhar. O importante são os 3 pontos. Girona do Arnaldo Martínez, né? Um lateral que a gente fala aí que o Barcelona tem um interesse, às vezes aparece na mídia. Fez até gol na rodada passada contra o Espanhol, um lindo gol de canhota. A bola sobrou assim, ele chutou de esquerda, a bola entrou no canto alto do gol, assim. Um lateral que vamos ficar de olho amanhã, né? Vamos dar uma prestada atenção dele, como é que ele se comporta quando o Barcelona tá pressionando, sabe sair bem por baixo, tem uma associação legal, porque se o Barcelona tem interesse, né, Giovanni? Pode ser um jogador de fato que o Barcelona consiga contratar, porque é um jogador que tem um valor de mercado até acessível para os padrões que o nosso time tá tendo financeiramente, né, velho? O Xavi foi até perguntado hoje, mas falou que não vai falar sobre negociações, que isso não é o departamento dele. Sim. Mas é um jogador que tudo indica que pode estar pintando sim. Ele até já deu entrevista falando que gostaria de jogar e tal, que é uma coisa que até é fora do comum. Um jogador que está num time falar bem do outro time, Sim. que tem um rumor. Então tudo indica que tem uma negociação acontecendo. Coletiva de chave hoje, depois de 500 meses, né? Foi uma coletiva normal hoje, perguntando mais sobre futebol, né? Acabou polêmica, né? O Campeonato Espanhol muito bem encaminhado, espero que o Barcelona não dê sustos na gente. Copa do Rei, o Barcelona foi eliminado por Real Madrid e não estamos em competição europeia para encontrar o Real Madrid de novo. Então, assim, as polêmicas, os ataques da imprensa, o Barcelona hoje não teve na coletiva, uma coletiva mais perguntando sobre disponibilidade de jogadores, perguntando mais sobre tática, sobre desempenho. Saiu a lista de convocados e, infelizmente, não temos o retorno de Frank de Jong, né, Giovanni? Então, mais uma vez, as lesões se estendendo no Barcelona, o tempo de duração das lesões se estendendo e a gente fica assim, pra quando esses jogadores vão voltar, né, velho? Não tem data ainda, né? Xavi, toda vez que perguntado, não somente hoje, mas nas outras vezes que foi perguntado, ele falou que só vai ter retorno quando tiver boas sensações. Exatamente. E que não tá tendo. Não tá tendo. Os jogadores não estão com boas sensações. Então a preocupação é não piorar a lesão. E assim, com o campeonato praticamente encaminhado, eu quero esses caras de volta? Quero. Mas se não jogar também e a gente for campeão, tá ótimo. Tá tranquilo. Eu quero eles bem na temporada que vem. Sim, e que fique bem claro, a La Liga não está ganha, a La Liga não está ganha, mas está sim muito encaminhado. A gente falar aqui que está praticamente ganha não é soberba, é uma constatação de fatos. Amanhã a gente pode abrir 15 pontos e como o Giovanni falou, de fato, se jogadores não tiver disponível aí, talvez você já tenha uma oportunidade para alguns, agora na reta final do campeonato, ter uma sequência. Por exemplo, amanhã eu colocaria o Ansu Fati titular mais uma vez. Eu não sei como é que está a carga de jogos de Rafinha, não sei como é que ele está. Talvez testar Ferran. Aí a gente chega um ponto que a gente perde a paciência também, pessoal, viu? A gente a gente vê os comentários de vocês e a gente aqui tem hora que também a gente é torcedor. A gente fica chateado com o desempenho de vários jogadores, mas assim, a gente precisa que o jogador prove alguma coisa. Por mais que a gente não acredite no jogador, ele tem que estar em campo para provar alguma coisa. E amanhã é outra oportunidade para alguns jogadores que não têm muito minutos, que não faz parte daquele 11 titular do Barcelona, mostrar mais uma vez que pode ser útil para a próxima temporada, porque condição do clube contratar na próxima, até vender um desses, a gente vai falar sobre isso lá na frente, em outro momento, vender um desses para trazer outro, a gente não sabe se vai ter essa condição, né, velho? O Barcelona tem que aproveitar esses jogos, principalmente que são jogos contra times mais frágeis do Campeonato Espanhol. Lembrando, como você bem lembrou, o público geral, as pessoas normalmente, até torcedores de clubes espanhóis, têm a má impressão de que ninguém presta no Campeonato Espanhol, só Real Madrid e Barcelona. Isso é uma impressão errada. Você vê o Betis jogando muito bem, você vê o Sevilha, que sempre ganha a Liga Europa. Se fosse um time inglês que ganhasse todo ano uma competição europeia, mesmo sendo uma competição inferior, isso ia ser muito bem visto. Isso ia falar o quanto o campeonato é competitivo, mas como é um time espanhol, não tem essa visão. Então, sim, o Xavi poderia utilizar esses times um pouco menores para botar Ansu Fati, botar Ferran para jogar com um pouco menos de responsabilidade e pressão. Vai que o eles Eric fazem de volante, né, Giovanni? Continuar o experimento, isso, exatamente o que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Eric Garcia de volante, aproveitar que o De Jong não volta, entendeu? Botar o Jordi Alba para jogar também,
para ele ter minutos. Exatamente, é uma coisa que realmente a gente precisa disso. Já foi perguntado um negócio bem interessante que já falou hoje, viu, Giovanni? Perguntaram para ele assim, se o time carece de 1 contra 1, se o time carece daquela individualidade do lado do campo, tal, que foi uma coisa que a gente ficou, até Rafinha decepcionou muito a gente falou isso nos vídeos passados aí sobre a dificuldade de passar, Ansu Fati, Ferran Torres, de driblar, e Xavi surpreendentemente falou que não acha que faz falta um 1 para 1, que o time tem 1 para 1. O que ele acha que é o problema é a decisão no último terço, escolher melhor, né, Giovanni? Decidir melhor, não é nem questão do drible, é saber a hora de avançar, a hora de tocar, e realmente, talvez seja isso. Talvez o jogador da gente force um drible numa zona que não é para forçar, força o drible numa zona que está coberta. Eu sei, teve várias jogadas ali que a gente achou que o jogador poderia passar, né, velho? Mas talvez, vendo o Xavi dar esse tipo de resposta, de repente é isso. É a maturidade de interpretar onde você está e se ali é para fazer tal jogada, né, velho? Eu não concordo 100% com o Xavi. Não, 100% eu também não concordo, não. A resposta dele, porque ele ainda não mais pode... depois de ver a partida que o Chukwueze fez ontem contra o Real Madrid. Exatamente. Ele não pode criticar abertamente o time dessa forma, porque é o time dele. Ele tem que defender o time dele. Entendeu? Se chega no ponto dele abrir uma crítica clara numa coletiva de imprensa falando que o time não tem drible, que o time não tem imprevisibilidade, ele joga os pontas dele numa situação terrível. A confiança dos caras já não tá lá em cima, né, Giovanni? Exatamente. Então ele tem que fazer esse papel. E eu acho sim que o time precisa de mais maturidade para saber a hora de acelerar, para escolher melhor jogada. E isso é aquilo que a gente fala de jogadores que não estão prontos. De jogadores que não entendem tanto o nosso estilo de jogo. O nosso estilo de jogo, infelizmente, atrapalha muito o fato de que a gente não joga só com as pernas. O jogador, para jogar no Barcelona, ele tem que ser inteligente. Ele tem que ser multifunção. Você pega aí o Villa, um jogadoraço. Veio, se adaptou muito bem, porque é um jogador inteligente. Eto'o jogava de centroavante recuado, jogava de ponta, jogou até de lateral direito pro Mourinho no título lá da Liga dos Campeões da Inter. Então, assim, é um jogador inteligente. Messi, um gênio. Então, Xavi, Iniesta, Busquets. Então, o nosso nível de entendimento de jogo tem que ser um nível maior. Então, o time precisa, sim, melhorar as ações. Precisa. Só que a gente precisa de imprevisibilidade. Como o Fagundes falou, Chukwueze ontem eu acho que acertou 9 dribles de 8, de 10 tentados. Ou não, 8 foi absurdo. 10, o pessoal vai estar vendo na tela aí os números dele, que a gente pode estar errando um ou outro aqui, mas o nível de acerto de Chukwueze ontem, em um time que você pode falar bem assim, né, Giovanni? A gente até falou sobre isso ontem, a gente estava conversando depois do jogo. O Villarreal poderia jogar numa proposta contra-golpista, mas não, hoje não. Hoje é o Villarreal do Setien. O Villarreal de um treinador que sai jogando por baixo, que faz pressão alta, um treinador que adora o estilo do Barcelona, tanto que foi contratado aquela vez. Não deu certo lá, o elenco boicotou o Setien, tudo bem, é outra história. Mas a gente viu um Chukwueze sem tanto espaço e criar esse espaço, né, velho? Não, o primeiro gol dele é um golaço. Ele dá um nó no Nacho e bate no contrapé do Courtois, que ficou com a mão apoiada no chão porque não tinha como ir na bola. E o segundo, ele corta para dentro, o Nacho de novo. Nossa, o Nacho deve ter... Assim como o Foyt teve pesadelos com o Vinícius Júnior ontem, o Nacho também teve. Porque ele envergou o Nacho de tudo que foi forma. Sim. Tu não pega um jogador do Barcelona hoje e consegue envergar o Nacho. Só o Dembélé. Só o Dembélé. Tá errado, pô. Tá errado. A gente precisa de jogadores assim. Mas é isso, pessoal. Oportunidade de ouro amanhã de abrir 15 pontos para o Real Madrid. 15 pontos numa liga importantíssima. A mídia madridista vai tratar de desvalorizar essa liga de tudo quanto é jeito, dizendo que o Real Madrid abandonou a La Liga. A gente já mostrou aqui que os números do Real Madrid estão basicamente iguais da temporada passada. A diferença foi o crescimento absurdo do Barcelona. A gente sabe de onde a gente veio. A gente veio da 9ª posição da temporada passada para conseguir uma vaga na Champions. Para essa temporada tá ganhando desse jeito do atual campeão da La Liga. A gente tem essa oportunidade amanhã, torcer para os nossos jogadores, acertar 1 para 1. Agora, um novo pedido,
torcer para os dribles dos nossos jogadores darem certo amanhã. E eu espero até algumas novidades na escalação amanhã. Tomara que Xavi faça alguns experimentos legais pra gente, né, Giovanni? A gente precisa ganhar esse jogo, a gente tem que jogar bem. A obrigação de a gente jogar bem, é um rival que é um pouco mais fraco. Para espantar qualquer suposta crise que vem pós-eliminação aí, né? Exatamente, a gente dá resposta em campo. E eu gostaria também, antes de encerrar o vídeo, agradecer ao VAR. Porque essa liga, sem o VAR, seria outra coisa. É verdade. Hoje a gente tem 12 pontos de vantagem, podendo abrir 15. Sem o VAR, já foi feito essa pontuação sem o VAR. O Barcelona teria menos pontos e o Real Madrid mais pontos. Estaria dividindo a liderança aí. Estaria dividindo a liderança aí. Precisa ir longe não, o jogo contra o Villarreal já prova isso aí, né, Giovanni? Exatamente. No jogo de ontem teve um pênalti que o VAR anulou a favor do Real Madrid e um gol que foi anulado em campo e o VAR corrigiu do Villarreal. Ou seja, sairia de um 3-2 para um 2-1 para o Real Madrid. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toda força positiva para os nossos atletas amanhã. A gente tem que dar resposta em campo. Um para um a gente tem que ganhar. Finalizações temos que acertar. Mas curte aí o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Faz essas coisas aí de YouTube que a gente precisa também da ajuda de vocês. Vambora, Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.